me sentindo bem, né? E, assim, quando eu resolvi mudar todo, de dentro para fora, e de fora ainda não tinha mudado. E aí foi quando eu troquei tudo, né? Troquei toda a minha vestimenta, hoje eu me sinto mais elegante, né? Vestindo roupas conforme a gente tem que vestir, que as masculinas não são tanto para nós que somos mulheres. E hoje eu já entendo. Antigamente não entendia, mas hoje eu já entendo e me sinto mais elegante. Tá certo, e é muito importante você falar aí que a partir do momento que às vezes a pessoa, quando ela tá vivendo uma vida assim, né, assim, uma vida que não tem tanto conhecimento, a vida de pecado assim, que às vezes não tem conhecimento sobre a doutrina da Igreja Católica, e a partir do momento que ela começa a ler as mensagens da Palavra de Deus, é meio que um impacto, né? A pessoa que quer converter, a pessoa que quer mudar de vida, principalmente na parte das vestes, né? Da vestimenta. Tem pessoas que têm dificuldade, né? Tem outras pessoas que não, que já lê o livro ali, já fala, Jesus fala sobre a modéstia, a pessoa já sente a necessidade de querer mudar, né? E ela se alegra, porque aí ela sente que a vida dela está sendo transformada a partir dela dar o sim para Deus. Porque a gente sabe que quando a gente abre o coração para Deus, né, ele entra e faz morada. Né? Não é todas as pessoas que é assim. E para fazer isso, a gente tem que se entregar. Né, a conversão vem a partir daí, porque assim, não adianta a gente buscar, né, querer fazer uma coisa, às vezes da nossa própria vontade, às vezes ignorar aquilo que Deus quer nos colocar, né, sendo que Ele é o nosso rei. Então, eu penso assim, que a partir do momento que a pessoa começa a ler, começa a ter o conhecimento, ela sente essa necessidade de mudança na alma, né? Na questão dos hábitos, ali das vestimentas, na questão de eliminar algumas coisas da vida, né? Se ia em muitas festas, já não vai nas festas, a pessoa já começa a ter uma transformação. A gente vê isso nas pessoas quando dá um sim para Deus, que aceita a obra, a palavra de Deus, né? É isso mesmo. E para você que está agora nesse processo de conversão, que você já está lendo o livro, a Palavra de Deus, tem um conhecimento aí através do nosso irmão André, conta pra gente um pouquinho sobre esse pouco conhecimento que você tem aí, para que outras pessoas também possam ler o livro, possam conhecer a Palavra de Deus. No caso da Palavra de Deus, quando a gente começa a ler, a gente começa a ver que tudo que está acontecendo já foi repassado, né? Já está escrito. E aí você começa a aprender o que vai acontecer ainda na frente e começa a se resguardar. Eu, pelo menos, tento ver dessa forma, né? Lendo a palavra de Deus e tentando me resguardar mais com Jesus mesmo. Então, eu conheço pouco, mas o que eu conheço já está me mudando bastante. Tá certo. E qual é a importância de você, né? Qual a sua importância, assim, na sua opinião, de divulgar a palavra de Deus, nesse pouco conhecimento que você tem? A importância, moço, é que a pessoa possa mudar também, né? Que a pessoa, vendo o processo todinho, possa mudar, possa vir para Jesus, enquanto ainda tem tempo, porque o tempo está se estreitando, está ficando cada vez mais curto, né? Então, assim, para minha família, para alguns familiares meus, que eu consigo ainda falar, porque tem uns que não querem saber, né? Ainda é do protestantismo e não querem saber. Então, quando a gente começa a falar, não querem nem ouvir. Mas outros já param, já ouve, né? Às vezes não segue, mas já ouve, quer conhecer. E aí, não vai ser para todos que a gente vai conseguir passar, mas para um ou outro que a gente consegue passar, já me ajuda muito também, né? Eu queria poder passar mais. Não tenho tanto o dom da palavra, mas sempre peço para Deus, quando a gente está junto, principalmente com a minha família toda, que a minha família é protestante, todinhas, né? Minha parte materna é toda protestante. E eu tento passar, e eu sei que eu vou trazer mais almas para Jesus,
conforme é para ser vivida, e através da palavra viva de Deus, eu vou passar para eles. Enquanto eu estiver viva, eu vou estar falando, mesmo que alguns não queiram ouvir, eu vou estar falando para eles. Verdade, isso mesmo, né? Tem que ser assim mesmo, né? É verdade. Você tá, assim, um exemplo é muito importante. Vanessa, eu quero que você fale para mim assim, você, o que você tem para dizer para sua família, que você já acabou de dizer que é protestante, com relação a Nossa Senhora, né? Antes, no protestantismo, né, você escutava eles falando sobre Nossa Senhora, né? Ali falando, né? Coisas que realmente não é do agrado de Deus. E estando agora conhecendo as mensagens, lendo o livro, pouco conhecimento sobre a Santíssima Virgem Maria, o que você tem para falar para eles, né, a sua família protestante, com relação a Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus? Que a gente tem que se pegar mais a ela. Ela conheceu ele de perto, né? E ela assim, se os lugares que Jesus passou é tão santo, imagine ela que guardou ele dentro dela, né? É um lugar mais santo ainda. E sem ela a gente não consegue as coisas. A gente precisa dela para poder ter chegar mais próximo de Jesus. E aí eu converso muito assim com eles, que através dela eu consigo chegar mais próximo de Jesus, né? Então eu converso, passo para eles. Hoje em dia eles já, pelo menos meus irmãos, né? Meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos, eles já conseguem ver isso, né? Mas tenho tias que ainda se relutam, e assim, às vezes para a gente não se estranhar tanto, eu prefiro dar uma saída, mas depois eu volto para falar de novo. Tem que ir com jeitinho, tem que ir com calma, né? Conforme que eles vão entendendo, a gente vai falando, verdade. E, Vanessa, qual foi, como você se sentiu quando você pegou o livro ali, que você começou a ler? Qual foi a sua reação diante do livro Uma Palavra de Deus? A primeira vez que eu vi o livro, foi o André que passou umas mensagens, estava falando com uma conhecida nossa, e eu vi o livro, né? Isso faz meses atrás, tem quase 1 ano já. E aí eu fiquei curiosa. Nesse tempo a gente ainda não conversava muito sobre isso, e aí eu fiquei curiosa. E ele começou a passar essas mensagens para a gente. Todas as mensagens ele passava todo dia. E eu ia lendo essas mensagens todos os dias. E quando ele me mandava, eu cobrava, né? Eu cobrava porque ele, às vezes tem muita coisa, acabava não me mandando. E aí eu cobrava ele. E depois disso daí, eu queria o livro. Eu tentei entrar no site, né? Aí para comprar, não consegui. E aí ele disse que tinha um que estava esperando pelo dono. E ele me deu. No dia que chegou esse livro até mim, assim, foi de uma emoção tão grande, tão grande, ter aquilo dali do meu lado, para me poder ler. Eu já lia, já conhecia algumas mensagens, mas ali, assim, foi inexplicável. É inexplicável toda vez que eu pego no livro. É muito inexplicável. Assim, abrir o livro, ver as mensagens que tem ali, algumas direcionada, parece diretamente para a gente. Eu não sou muito de decorar as coisas, mas algumas vezes são direcionadas geralmente para mim mesmo, né? Mas, assim, aquele livro é meu tesouro dentro de casa. Eu tenho ele como um tesouro. Não pode mexer muito com ele, não. Jesus fala, né, que ele tem que ficar ao lado da Bíblia ali, o livro e a Bíblia, né, tem que estar os dois juntos. Mas assim, é muito, né, assim, maravilhoso ver as pessoas sentindo, né, essa paz no coração quando começa a ler o livro, quando começa, né, ler as mensagens, porque assim, tem pessoas que quando começa a ler parece que quer ler o livro logo tudo de uma vez, né, assim, aquela sede, né, aquela sede que a própria alma sente, mas essa é a ação do Espírito Santo, né, e sempre tem uma mensagem que chama mais atenção ali, né, que faz com que a gente vá lendo, e essa emoção que as pessoas sentem, né, eu penso que é a ação do Espírito Santo, é a partir do momento que a pessoa se abre
para querer conhecer, para querer ler. E até nas mensagens fala que a partir do momento que começa a ler essas mensagens, você está falando com o próprio Deus, com Jesus, né? A mensagem ali, e ele está respondendo para a gente. É isso aqui, dá mais assim, mais credibilidade, né? Mais fortaleza para nossa alma, de querer conhecer, de querer ler mais, né? E isso é muito maravilhoso, assim, quando as pessoas, né, têm esse encontro, né, espiritual. E você falando aí, a gente vê, né, que realmente, pelo que você fala, é uma transformação muito grande, né? Eu quero que Nossa Senhora, cada vez mais, né, ela vai te orientando aí, você, o seu esposo, né, vai cada vez mais trabalhando aí na família, na sua família, para que através do exemplo de vocês aí, conhecendo as mensagens, a sua família também pode conhecer.